Bom dia, meus queridos, bem-vindos ao terceiro bimestre. Vamos a mais uma aula de formação cristã. Até aqui o Senhor nos ajudou, já vencemos 2 bimestres, um semestre, e Ele vai continuar à frente da batalha, Ele vai continuar nos ajudando, nos dando forças para que nós possamos enfrentar e superar todos os nossos desafios, porque o nosso Deus é o nosso general de guerra que está à nossa frente e nos ajuda a vencer todas as nossas batalhas, não é mesmo? Então, ontem nós falamos, no nosso devocional sobre os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, daqueles que respeitam, daqueles que ouvem a voz do Senhor, E nós temos essa certeza de que nós não estamos sozinhos, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra no dia mau. Amém? Então, vamos lá abrir o nosso livro. Nas nossas aulas gravadas, nós vamos trabalhar com o livro de formação cristã, o livro 2. Esse livro é para o terceiro e quarto bimestre, para o nosso próximo semestre. E aqui na página 6, nós temos um título maravilhoso, um título muito importante para as nossas vidas, para a vida de vocês, que é Fazendo a Diferença no Mundo. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos diferentes, para fazermos a diferença, para sermos luz, para levarmos sabor ao mundo, através da sua palavra. Então, aqui tem, aqui diz assim: nesta unidade você terá a oportunidade de refletir sobre como podemos fazer a diferença no mundo em que vivemos, influenciando positivamente. Nem sempre é muito fácil, mas vamos buscar as orientações na palavra de Deus, na Bíblia, que é fonte inesgotável de vida, de amor, de força, e tem todas as orientações que nós precisamos para enfrentar os nossos desafios e para fazermos a diferença no mundo em que vivemos, Então, para fazer diferença, no mundo em que vivemos, nós precisamos estar atentos às nossas escolhas do dia a dia. A todo momento, mesmo sem nós percebermos, nós estamos fazendo escolhas simples, escolhas mais complexas, escovar os dentes ou não, tomar banho ou não, ou escolhas mais difíceis, como estudar ou fazer outra coisa. Então, sobre isso nós vamos falar, sobre as nossas escolhas, porque elas vão definir muitas coisas na nossa vida. E aqui tem um menino deitado, refletindo sobre várias questões, Jogar futebol ou estudar? Arrumar o quarto ou ir ao shopping com os amigos? Fazer o para casa ou ficar no computador? Como que você faz as suas escolhas? Você reflete, você pensa nas consequências ou você vai fazendo as suas escolhas de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você quer? Pensa sobre isso. Você já teve dúvidas ao fazer uma escolha? Como que você decidiu? Quando você tem dúvidas com relação a algo, você não sabe se aquilo vai trazer uma boa consequência ou se aquilo vai trazer uma consequência ruim sobre a sua vida, como que você costuma tomar a decisão final, decidir sobre esse assunto? Você já fez escolhas das quais se arrependeu? Você achou que aquilo era o certo porque você queria muito, mas no final deu ruim, E aí, quais foram essas escolhas, pelas quais você se arrependeu? Então, vamos à página 8, ler juntos esse texto, tá bom? Você pode ler junto com a prof, pega o seu livro aí, livro na mão, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva, ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Esse texto é de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, É um fragmento, na verdade. Então, questão 1. Qual é o tema central desse
poema tem várias questões aqui, né? Vários conflitos, o que fazer, o que não fazer, o que comprar, o que não comprar, né? Ou um dia é chuva, outro faz sol, ou se calça a luva, ou se põe um anel, né? São várias escolhas do dia a dia que nós fazemos e às vezes nós nem prestamos muita atenção. Então, o tema central desse texto é as escolhas que nós fazemos no dia a dia, né? Precisamos fazê-las no dia a dia, mesmo sem perceber, né? Porque já faz parte da nossa rotina e às vezes a gente nem percebe que estamos tomando uma decisão. Releia os versos, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Vamos à página 9. Dê 2 exemplos de situações do seu dia a dia em que você tem de escolher entre isto ou aquilo, ou seja, em que você tem 2 opções de escolha. Resposta pessoal, né? Você que sabe do seu dia a dia, das escolhas, das decisões que você tem que tomar, né? Aquele menininho ali na página inicial, ele estava com dúvidas entre brincar ou jogar, entre brincar e estudar, né? Entre fazer o para casa e jogar videogame. Então, são muitas as decisões do dia a dia, né? Então, você pensa aí, ou comer algo saudável, ou comer um chocolate, ou ficar no computador, ou ficar no TV. Então, escreve aí pelo menos 2 situações do seu dia a dia em que você tem que escolher, fazer escolhas, tá bom? De acordo com o poema, fazer escolhas é algo fácil? Justifique sua resposta. Será que é sempre fácil decidir sobre algo, fazer uma escolha, né? Algumas decisões são fáceis, né, de serem tomadas, aquelas do dia a dia, da nossa rotina, mas tem escolhas que são mais difíceis, em que nós precisamos de ajuda, de uma direção, né? Precisamos de alguém mais experiente ao nosso lado, que nos indique o caminho, precisamos estar atentos à palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus acerca desse assunto, né? Primeiro de tudo, né, diante das nossas escolhas, nós temos que pensar assim, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? E aí você vai lá, pesquisa, né? E se você seguir a orientação de Deus e fizer as suas escolhas baseadas na vontade de Deus, com certeza você vai estar seguro, você vai estar fazendo a escolha certa, sábia, né? Que vai trazer segurança e alegria, paz para o seu coração. Fazer escolhas, na 4 aí, para refletir. Fazer escolhas faz parte do dia a dia de todo ser humano. Você sabe por quê? Por que nós temos o poder de decidir, de escolher, né, de tomar decisões? Porque Deus, Ele nos fez assim, livres para fazer as nossas escolhas. Nós temos a capacidade de escolher, de tomar decisões, né? Ele nos fez com livre-arbítrio e nós podemos fazer escolhas de acordo com a nossa vontade, né? Mas aí nós vamos escolher as consequências das nossas escolhas somente baseado na nossa vontade. Mas, né, tem um princípio, semear e colher, né? Mas quando nós fazemos escolhas baseadas na vontade de Deus, nós estaremos mais seguros, né? Então, nós vamos fazer até a página 10, tá bom? Porque aqui na página 11 nós vamos fazer com mais calma. Na página 10 tem aí, algumas escolhas são muito fáceis de fazer, a gente já até falou sobre algumas delas, né? Outras são bem mais difíceis. Dê um exemplo de uma escolha fácil e uma escolha difícil para você. Escolha difícil, né? Eu vou dar uma dica. Por exemplo, na hora da prova você não estudou, mas você está conseguindo observar a prova do amigo que está do lado. E aí? Você vai olhar ou você vai admitir que não estudou, que na próxima você precisa estudar mais, prestar mais atenção? Então, essa é uma escolha difícil, né? Escolha fácil, entre um hambúrguer e uma pizza, entre jogar futebol ou jogar videogame, né? Então, essas são escolhas mais fáceis do dia a dia, mas tem escolhas que nós precisamos realmente de buscar respostas na palavra de Deus e pedir orientação aos nossos pais, né? Na hora de fazer escolhas, principalmente as mais difíceis, aí na 6, é muito comum aparecer a
As palavras estão aqui embaralhadas, eu não vou falar qual que é. Diante de uma situação difícil, sempre aparece o que em nossa mente? Vocês vão descobrir que palavrinha é essa, tá bom? Escrever aqui do lado no seu livro. Que Deus te abençoe, te fortaleça, fortaleça a sua família, que vocês creiam na palavra de Deus quando ela diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da paz e da graça do Senhor. Um grande beijo, com muita saudade, com muito carinho, tá bom? Fica com Deus.